Você teria coragem de nadar num rio cheio de piranhas? Aposto que sim, se soubesse a verdade. Como médico legista, eu vou te mostrar por que o maior medo da Amazônia é, na verdade, um grande mito. Eu sou o professor Dr. Murilo Aguiar, médico legista aqui na Amazônia, e este é mais um episódio do Legista na Floresta, Casos Reais da Amazônia. Fique comigo porque logo depois da abertura eu vou revelar quem são os verdadeiros peixes devoradores de cadáveres nos rios da Amazônia. Você já ouviu aquela expressão, criou fama e deitou na cama? Pois é, as piranhas são o exemplo perfeito disso. Elas ganharam a reputação de devoradoras de homens, mas na verdade é que isto é um grande equívoco. Embora as piranhas sejam, sim, carnívoras e tenham dentes afiados como lâminas, a realidade é bem diferente daquilo que o cinema e o imaginário popular criaram. Esses peixes são, na maioria das vezes, tímidos e evitam confrontos, preferem fugir a atacar. E mais, não gostam de águas barrentas, turvas e velozes como são as do Rio Madeira. Seu habitat preferido são os canais tranquilos, lagoas marginais e áreas alagadas da floresta durante o período das cheias, locais de águas mais calmas e transparentes. É dessas áreas que as piranhas se alimentam de peixes moribundos, carcaça de animais e pequenos invertebrados. O Rio Madeira, na verdade, funciona como um corredor de passagem, um meio de locomoção entre ambientes que elas realmente preferem. Como legista, atuando há anos na Amazônia, posso afirmar com segurança: piranhas não devoram pessoas vivas. Isto é mito, e dos grandes. Mas afinal, de onde veio essa fama assustadora das piranhas? A história começa em 1914, com ninguém menos que Theodore Roosevelt, militar, explorador e 26º presidente dos Estados Unidos. Após perder a reeleição, Roosevelt decidiu embarcar numa expedição científica ao Brasil, ao lado do Marechal Cândido Rondon. O objetivo era explorar um rio ainda desconhecido em território amazônico, que mais tarde receberia o nome de Rio Roosevelt, em homenagem ao próprio presidente. Durante o trajeto até a Amazônia, Roosevelt passou pelo Pantanal e ouviu relatos de nativos dizendo que qualquer animal que entrasse na água seria devorado em minutos. Ao relatar essa experiência em seu livro, traduzido para o português com o título Nas Selvas do Brasil, Roosevelt descreveu fielmente o episódio retratando as piranhas como criaturas ferozes capazes de estraçalhar qualquer ser vivo em questão de segundos. Inclusive, estou disponibilizando na descrição desse vídeo o link para o acesso gratuito à versão em português publicada na Biblioteca do Senado Federal. Pois bem, essa descrição foi, sem dúvida, exagerada, talvez para causar impacto nos leitores da época. Olha, e causou. Décadas depois, em 1978, em plena onda do sucesso do filme Tubarão, em 1975, Hollywood não perdeu tempo. Lançou o terror B, Piranha, que foi um sucesso de público. A partir daí nasceu uma saga de exageros cinematográficos. Piranha 2, Mega Piranha, Piranha Anaconda, filmes que reforçaram o medo popular e ajudaram a consolidar o mito das piranhas como devoradoras de gente. Agora você pode estar me perguntando, mas então quer dizer que não existe ataques de piranha no Brasil? E eu te respondo que sim, existem, mas raramente aqui na Amazônia, como o mito costuma retratar. Os registros mais frequentes de ataques acontecem no Nordeste e no Sudeste do Brasil, especialmente durante o verão, que coincide com o período de reprodução das piranhas. Neste período, elas estão mais territorialistas, protegendo seus ninhos e os seus alevinos, os seus filhotes. E aí que o problema começa. As pessoas vão se refrescar em rios e represas para aproveitar o fim de semana e acabam invadindo, sem saber, o território da maternidade das piranhas. E o resultado? Uma mordida seca e certeira, geralmente nas extremidades do corpo, como dedos, calcanhares ou panturrilhas. As mordidas são únicas, rápidas e muito características. Elas parecem uma cratera de vulcão com bordas bem irregulares.
A pessoa sente a dor, sai da água sangrando e veja só, as piranhas não continuam o ataque. Elas não formam cardumes assassinos nem entram em frenesi. Ou seja, nem nesses casos elas são as vilãs que o cinema pintou. Elas só queriam proteger os filhotes e voltam para o ninho. Mas como veremos, a verdade científica e médico-legal é bem diferente dessa ficção. Recentemente, publiquei um estudo inédito sobre a chamada ictiofauna cadavérica do Rio Madeira, um dos temas mais intrigantes da medicina legal na Amazônia. O artigo completo também está disponível no link que deixei na descrição deste vídeo. Vale muito a leitura, principalmente para estudantes, peritos e curiosos sobre a realidade da Amazônia. E o que esse estudo revelou é fundamental para desmistificar o papel das piranhas. Os verdadeiros responsáveis pelas lesões observadas nos corpos resgatados dos rios pertencem a duas famílias distintas de peixes necrófagos. Da família Cetopsidae, temos o Cetops candiru, que é conhecido como candiru-cobra, e o Cetops coecutiens, o famoso candiru-açu. Ele parece um pequeno tubarão azul. Já na família Pimelodidae, identificamos o Calophysus macropterus, conhecido popularmente como piracatinga, pintadinha ou urubu da água. Esses peixes têm um comportamento adaptado à vida necrófaga. Embora todos participem do frenesi alimentar, cada espécie interage com a carcaça de forma distinta. Por exemplo, o candiru-cobra, o Cetops candiru, tem um comportamento agressivo. Ele morde a pele do cadáver e gira sobre o próprio eixo como uma broca. Este movimento espiralado permite que ele penetre profundamente no corpo, chegando até as cavidades internas para se alimentar diretamente desses órgãos. Ele se alimenta de dentro para fora. Já o candiru-açu, o Cetops coecutiens, também utiliza o movimento de rotação, mas sem penetrar no corpo. Ele morde externamente, remove um naco de carne com bordas bem regulares, se afasta e após alguns instantes retorna para repetir o processo. Seu padrão de ação é semelhante a um saca-bocados. Já a piracatinga, o Calophysus macropterus, por sua vez, apresenta um comportamento ainda mais distinto. Ele raspa continuamente a superfície do cadáver, utilizando estruturas ósseas especializadas como se fosse uma lixa viva. Eles têm preferências alimentares muito específicas. Eles evitam tecidos como os olhos, cabelos, cartilagens e extremidades dos dedos da mão e dos pés. E o resultado disso é um cadáver com um esqueleto surpreendentemente íntegro, que às vezes mantém as extremidades parecendo estar usando luvas e meias. Estes sim são os verdadeiros limpadores de corpos da Amazônia, atuando somente após a morte, quando o cadáver já está submerso e vulnerável ao ciclo natural de decomposição. Entender esse padrão é essencial para não confundir a ação da fauna aquática com violência criminosa ou um trauma vital. E já que estamos desmistificando os medos aquáticos da Amazônia, não podemos deixar de abordar um dos mais temidos e folclóricos peixes da região, a Vandellia cirrosa, conhecida popularmente como candiru piu-piu, ou peixe vampiro da Amazônia. Ele ganhou essa fama por uma história que percorreu o mundo, a de que seria capaz de entrar na uretra dos banhistas que nadam nus e urinam nos rios da Amazônia. Mas será que isso é real? A verdade científica é que, embora existam relatos esporádicos, até hoje só foram descritos 2 casos com documentação médico-científica envolvendo penetração uretral por esse peixe. Isso pode se dar tanto pela raridade extrema do fenômeno, quanto por uma possível subnotificação ou até mesmo a falta de interesse científico dos médicos que atendem nessas ocorrências, especialmente em áreas ribeirinhas. A Vandellia é um parasita hematófago. Sua alimentação consiste em sugar sangue das brânquias de outros peixes, um comportamento natural e bem conhecido na ictiologia. Existem 2 hipóteses principais que buscam explicar como ela localiza sua presa.
A primeira hipótese diz que o peixe hospedeiro, ao respirar, libera amônia pelas brânquias e este estímulo químico atrairia a Wandélia. No entanto, experimentos em laboratórios não conseguiram comprovar essa hipótese com consistência. Já a segunda hipótese, que é a mais aceita atualmente, afirma que o movimento dos opérculos ao respirar cria um fluxo de água contínuo que funciona como uma bússola hidrodinâmica, guiando os candirus até as brânquias dos hospedeiros. E por analogia, o fluxo de urina de um humano dentro da água poderia simular esse mesmo tipo de corrente, servindo como guia para o peixe por engano. Um caso emblemático reforça essa teoria. Um jovem, ao mergulhar no rio, aqui em Rondônia, expeliu ar pelas narinas com força ao prender a respiração. O simples jato de ar gerou um fluxo de água perceptível e um candiru piu-piu foi atraído por esse deslocamento, penetrando uma das narinas do rapaz. Um episódio raríssimo, mas que demonstra claramente que o candiru responde ao fluxo de água e não a estímulos químicos. Em resumo, o candiru não procura seres humanos, ele apenas segue correntes, sejam naturais ou artificiais. E como vimos ao longo deste vídeo, mais uma vez o medo supera a estatística e a lenda cresce onde a ciência ainda não chegou. Depois de tudo isso, uma coisa precisa ficar clara: nem piranhas, nem candirus, nem piracatingas são monstros devoradores de gente. Cada um desses peixes tem um papel ecológico específico e comportamentos que, quando bem compreendidos, nos ajudam a interpretar corretamente os achados cadavéricos em ambiente aquático. Como médico legista na Amazônia, eu posso afirmar com convicção: a maior ameaça desses casos não é o peixe, é o desconhecimento científico. E é justamente por isso que este canal existe, para levar informação com base forense e responsabilidade técnica, direto da floresta para quem quer compreender a realidade e não o mito. E no próximo episódio nós vamos aprofundar ainda mais essa nossa conversa. Porque se hoje você entendeu quem realmente age sobre os corpos nos rios, nos próximos episódios eu vou te mostrar o grande desafio que vem depois. Como determinar a causa da morte quando o cadáver está parcial ou totalmente destruído pela ação da ictiofauna? O que é possível afirmar e o que seria um erro afirmar no laudo pericial? Quais os limites da necrópsia? Quais os riscos de erro interpretativo? Se você é estudante, profissional da área forense, do direito ou simplesmente curioso, este episódio é obrigatório. Então já sabe, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Legista na Floresta, Casos Reais da Amazônia e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Na floresta, o silêncio engana, mas nós ouvimos o que ele tenta esconder, porque a ciência não se cala e a verdade nunca será deixada para trás.